sua professora Luciane. Como você sabe, a matemática tem muitos desafios e é bem divertida, não é mesmo? Mas também ela requer aprendizado, que você sempre assuma com responsabilidade estudar a tabuada, que é uma amiga inseparável da matemática, não é mesmo? Para resolver situações problemas, para resolver simples cálculos e até na sua vida, no seu dia a dia, você precisa calcular, não é mesmo? Então, venha comigo. Vamos descobrir cada vez mais coisas legais para o seu aprendizado. Para você ficar craque na multiplicação, pois a multiplicação é uma das operações básicas da matemática, não é mesmo? E quando fala-se em multiplicar, refere-se à ideia de adição de parcelas iguais, organização retangular, raciocínio combinatório ou proporcionalidade. Essas são algumas ideias que se referem também à multiplicação. Vamos ver cada um deles nos slides a seguir. Como disse, a multiplicação é vista também como uma adição de parcelas iguais. Temos aí 4 árvores, cada árvore com 5 frutas. A adição refere-se 5 mais 5 mais 5 mais 5 igual a 20. Ou 4 árvores vezes 5 maçãs em cada árvore. Teremos 20 maçãs. Esta é a multiplicação com a ideia de adição de parcelas iguais. Nesta outra ideia é de organização retangular, quando estamos vendo as quantidades distribuídas em linhas e colunas. As linhas são na horizontal e as colunas na vertical. Então, nós temos 2 linhas e 3 colunas, ou 3 colunas e 2 linhas. 2 linhas e 3 colunas, 2 vezes 3, teremos 6 crianças no total dessas linhas e colunas. E 3 colunas com 2 linhas, veremos 3 vezes 2 igual a 6. 3 colunas, cada coluna com 2 crianças. 2 linhas, cada linha com 3 crianças. Porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Esta é uma dica importante na multiplicação. Continuando, o raciocínio combinatório também é outra ideia da multiplicação. Quando jogamos 2 dados, ele tem várias possibilidades para fazermos as combinações. Vejamos, o dado tem 6 faces, né? E em cada face, as quantidades de 1 a 6. 1 bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas e 6 bolinhas. Usando esses 2 dados, podemos fazer um jogo e vermos quais são os números de combinações possíveis que serão através de jogar os 2 dados. Se jogarmos os dados, quantas possibilidades veremos? Veja bem, olha as possibilidades. Jogando um dado e o outro, poderá cair uma bolinha em cada uma bolinha e o 2 na outra, uma
e 3, 1 e 4, 1 e 5. Só com a bolinha 1, nós temos 6 possibilidades. 1 com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1 repetiu com cada quantidade. Com 2. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 1, 4 na outra, 2 e 5, 2 e 6, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6, 5 e 5, 5 e 6, 6 e 6. Quantas possibilidades? Ó, 3, né? 10, 15, 21 possibilidades. Combinações ao jogar 2 dadinhos, quantas vezes a gente pode desenhar as quantidades que apareceram neles. Cada lado, cada face. E a multiplicação também pode ter o sentido de proporcionalidade. Por exemplo, esta receita para fazer um bolo, usa-se 3 xícaras de farinha de trigo. Usando a mesma receita desse bolo para aumentar a quantidade de bolos, aumenta-se proporcionalmente. Então, um bolo gastará 3 xícaras de farinha de trigo. 2 bolos serão necessárias 6 xícaras de farinha de trigo. 3 bolos, 9 xícaras. 4 bolos, 12 xícaras. 4 vezes 3, porque uma xícara, um bolo não são 3? Então, 3. 2 bolos, 3 mais 3, ou 2 vezes o 3, 6 xícaras. 3 bolos, 3 vezes 3 xícaras. 4 vezes 4 xícaras. 3 vezes 3 xícaras. 9 bolos, 9 xícaras. E 4 xícaras vezes 3 xícaras de trigo, 12 xícaras de trigo. Outra ideia da multiplicação é a proporcionalidade. Uma forma da gente aprender fácil, é através de uma receita. Veremos essa receita aí de bolo. Para fazer um bolo, são necessárias 3 xícaras de farinha de trigo. Quantas xícaras serão necessárias para fazer a quantidade de bolos dessa tabela? Vejamos. Para um bolo, 3 xícaras de trigo. Para 2 bolos, 2 vezes 3 xícaras de trigo, então 6 xícaras de trigo. 3 bolos, cada bolo 3 xícaras, então 3 vezes 3 xícaras, 9 xícaras de bolo. 4 bolos vezes 3 xícaras para fazer cada bolo, então 4 vezes 3, 12 xícaras de farinha de trigo para fazer 4 bolos. Para cada quantidade de bolo, foi aumentando proporcionalmente a quantidade de xícaras de trigo. Ok? Continuando. Agora preste atenção em alguns detalhes. Para realizar a multiplicação de um algarismo é mais fácil, né? Aprende-se que cada algarismo multiplica-se por cada ordem. E quando o algarismo, a multiplicação é com 2 algarismos. Hoje nós veremos a seguir. A multiplicação de 2 números é simples, envolve 2 operações, multiplicação e soma. Mas vale lembrar que é amiga inseparável da matemática, a tabuada,
é preciso estar com a tabuada da multiplicação em dia, não é mesmo? Porque assim tudo se torna mais fácil. Veremos então o cálculo de uma multiplicação com 2 algarismos no multiplicador. Para ver o produto desta operação, desta multiplicação, com um fator maior que 10, devemos montar a conta assim. Primeiro, organiza no quadro valor de lugar a operação. 12 vezes o 13. Então, o 12, cada número na sua ordem, que o 12 é formado por 10 mais 1, então 1 ficou na ordem da dezena e o 3 nas unidades. Para começar o cálculo, a multiplicação deve ser feita da direita para a esquerda. Começa multiplicando o algarismo das unidades. O 2 primeiro pelo 13. 2 vezes 13 igual a 26. Encontrou um produto. Agora, para fazer o próximo, falta o outro algarismo 1, que está na dezena, que vale 10. Esse 1 vale 10, está na dezena. Então, ele vale 10 vezes o 13, ou uma dezena por 13. Fazendo este cálculo, teremos a adição entre os produtos. Vejamos o produto final desta operação, 12 vezes 13. Veja como ficou. Então, 2 vezes 13, 26, conforme expliquei no slide. E depois, este 1, que está na dezena, também tem que multiplicar pelo 13. Só que esse 1 não vale 1, ele vale 10. Então, 10 vezes 13, 130. Portanto, aqui nós temos o 130 abaixo do primeiro produto. Após fazermos os produtos, faremos a soma dos produtos e encontraremos o produto final. A soma do primeiro produto com do segundo produto e o produto final. 130 mais 126 mais 130, 156. 6 unidades, não tem nada para acrescentar, né? O zero está guardando a ordem, então temos 6. 2 dezenas mais 3 dezenas, 5 dezenas. Não tem nenhuma centena, com mais uma, então teremos 156. Uma centena, mais 5 dezenas, mais 6 unidades, ou 156 unidades. Este é o cálculo efetuado dessa multiplicação com 2 algarismos. Praticando e aprendendo. Para aprendermos a multiplicação, precisamos sempre termos a tabuada na nossa mente, compreendendo para resolver os cálculos. Vamos praticar através dessas situações problema. Nesta situação problema, a professora organizou os trabalhos dos seus alunos numa exposição em 12 colunas com 16 trabalhos em cada uma delas. Então, essa multiplicação numa representação, numa organização retangular. Então, nós temos 12 colunas, né? 12, cada coluna com 16 trabalhinhos. E aí, o total, 192. Esse 1 aqui vale 10. 10 vezes o 16.
No caso, teria que começar com 2 primeiro, né? O 2 vezes 16 e depois o 10. Então, 2 vezes 16, 32. Aí, se fosse o cálculo armado, mais o segundo fator, 1 vezes 16, que vale 10. 10 vezes 16, 160. Então, 12 vezes 16, 192. 132 mais 160, 192. O total de quadrinhos também teremos 192. Nessa nova situação problema. Em uma viagem, um caminhão transporta 2.250 tijolos. Quantos tijolos serão transportados em 35 viagens? Então, era aquela da adição, a multiplicação com a ideia de adição. 2.250 mais 2.250 mais 2.250, ou fazendo a multiplicação. 35 viagens, em cada viagem, levando 2.250 tijolos. É isso? Fazendo o mesmo processo. Primeiro o algarismo, depois o outro. Não se esqueça que sempre que possível, estudar a tabuada, porque aí você terá mais facilidade para resolver as situações de problema e todos os desafios que a matemática nos proporciona, principalmente quando for resolver situações de problemas, que você precisa estar atento para resolver os cálculos, reconhecendo que cada um deles podem ser usados através de estratégias, das estratégias que são utilizadas para o reconhecimento de cada situação, problema, lendo com atenção cada parte para saber que operação será feita. A partir da compreensão da situação, problema, você terá facilidade de resolvê-la. Se a tabuada também estiver em dia, tudo se resolve melhor. Um abraço, por hoje é só.